Olá, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é segunda-feira, 23 de fevereiro. Veja os destaques da edição de hoje. Semana começa com destruição em Ubatuba. A cidade decretou estado de emergência. Também em Ubatuba, 2 pescadores morrem depois de naufrágio durante a tempestade. Em Natividade da Serra, morador desaparece depois de um deslizamento de terra atingir a casa dele. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. A semana começou com muita notícia de estragos causados pela chuva. Choveu forte e muito em muitos lugares, mas em Ubatuba as consequências foram sérias. Durante a chuva, 2 pescadores morreram depois que o barco em que eles estavam naufragou. O velório e o sepultamento de Adélio Conceição Pinto, de 62 anos, aconteceu hoje em Ubatuba. Ele trabalhava como pescador desde os 12 anos e morreu no fim de semana após um naufrágio. A forte tempestade que atingiu a cidade causou o acidente, que matou também o ex-vereador de Mariporã, Rafael Tadeu Martins, de 63 anos. Rafael será sepultado amanhã. Outras 3 pessoas que estavam na embarcação sobreviveram. Os familiares de Adélio não quiseram gravar entrevista. Os colegas do pescador o viam como um homem experiente e dedicado ao que fazia. E é uma pessoa muito querida, um homem bom, de boa índole, um profissional exemplar, né? Já trabalhou na pesca também, hoje trabalhava com a pesca embarcada aí, para levar as pessoas para alto mar para pescar, né? Uma pessoa completamente capacitada, né? Muito capacitada para isso. E esse fato que ocorreu foi uma fatalidade, né? Foi um fato isolado aqui. Aqui tem pessoas habilitadas, pessoas competentes, né? Que vivem a vida toda aqui. E muitos que estão aqui recentemente também se habilitaram e trabalham com responsabilidade, né? As vítimas foram trazidas para esse posto de combustível na região do Itaguá, ponto utilizado para o embarque e desembarque. Segundo a Defesa Civil, após ouvir os tripulantes das embarcações envolvidas e analisar as condições meteorológicas do momento do acidente, a equipe concluiu que o naufrágio foi causado por um problema no leme, peça responsável pela direção do barco. No momento do acidente, um outro pescador que passava pelo local prestou socorro ao grupo com essa embarcação. Eu quero falar para vocês que a respeito do acidente, poderia acontecer em qualquer outro lugar. Foi uma fatalidade. Aconteceu que no dia que eu fiquei sabendo, né, que o seu Adélio estava passando mal. Aí aconteceu uma falha mecânica, ele foi solucionar o problema, ficou nervoso porque nesse intervalo estava vindo uma tempestade, que não era uma previsão também. Não tinha uma previsão, é um tempo de verão, né? Uma trovoada que pode ter vento a qualquer momento. E aconteceu isso. E foi uma fatalidade, né? Por vários fatores levou a acontecer isso. O naufrágio desse barco não foi o único problema registrado em Ubatuba durante o temporal do fim de semana. Tanto que a cidade decretou estado de emergência. 12 famílias estão desalojadas e outras 12 ficaram desabrigadas. Ruas alagadas, muros destruídos, imóveis perdidos. Os estragos causados pela chuva ainda são presentes por todo o bairro Sertão da Quina, um dos mais afetados em Ubatuba. A Cida é moradora do bairro e perdeu praticamente tudo. No começo, o vizinho ligou para o meu marido para retirar o carro dele e colocar na rua de cima. Aí ele foi lá, quando olhou, a água já estava entrando. Ele falou assim: Cida, corre que a água está subindo. Eu comecei a levantar as coisas para cima, só que infelizmente levantamos não adianta, porque aí a água vem com tudo, já derruba geladeira, fogão, bujão, é muito desesperador. E aí na hora eu não sabia se eu pegava as coisas, se eu tirava a minha filha de dentro de casa. E aqui, uma enxurrada tão forte que não tinha como a gente fazer nada e nem sair. A minha dificuldade para mim poder se salvar daqui de dentro foi por causa dos meus bichos, que eu tenho um cachorro e 2 gatos. Então o pessoal veio com jet ski aqui, ó, para tirar a gente daqui. Só que para mim sair com os bichos não dava. Aí o que eu fiz? Falei, gente, tenha calma, a gente vai esperar a água baixar, a gente sai daqui com os bichos. Foi o que a gente fez, a gente ficou até 1h da manhã, embaixo da água. A casa fica ao lado do Rio da Laje, que transbordou com a chuva de sábado. A marca na parede registra a altura em que a água chegou.
Esse vídeo feito pela Cida mostra o estado da casa dela durante o temporal. Tudo ficou boiando. A solução, no momento do medo, foi subir no telhado e pedir ajuda. Meu marido, desesperado, ele pegou a escada, quebrou o telhado e a gente ficou em cima do telhado. E o povo gritando, Cida, você tá viva, Cida, você aparece, Cida, fala comigo. E a vizinha gritando todo o tempo. Aí, ia em cima do telhado. E começou a chover, e começou a ventar. Eu falei, pronto, agora vai cair dentro do rio. E o meu medo era dar um curto, porque as tomadas encheu de água. E aí foi derrubando tudo, a geladeira flutuando, batendo na parede. Meu marido tentando salvar a geladeira, eu falei, a gente tem que salvar a nossa vida. Foi desesperador demais. A Marielle também mora no bairro e viu a rua encher de água muito rápido. O desespero foi grande. E aí o que aconteceu? A gente mora em cima. Quando a água começou a subir, o desespero bateu. Os vizinhos estavam no telhado, chorei horrores, meio que calada para não manter um desespero, para a galera ficar mais tranquila. Só que assim, a gente ficava assistindo e não podia fazer nada, a gente só tinha que orar, pedir para Deus para poder cessar. Você naquela loucura, você vendo as pessoas, você não poder fazer nada e você vê seus vizinhos, você gritar, o pessoal gritava de lá. A Prefeitura de Ubatuba decretou estado de emergência. Segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 326 milímetros no fim de semana, o esperado para todo o mês. 400 residências foram atingidas por alagamentos. A situação no Sertão da Quina tem mobilizado toda a comunidade. Esse aqui é um dos pontos que estão recebendo as doações e a cada minuto novos itens chegam por aqui e rapidamente já saem. É que muita gente está precisando dessas doações. Água, roupas, itens de higiene e limpeza são os mais necessários nesse momento. Porque a gente conhece a maioria das pessoas daqui, a gente já sabia das necessidades deles. Aí com tudo isso que aconteceu, a gente correu atrás para poder também fazer alguma coisa, entendeu? Agora fica a esperança de que tudo se ajeite o mais rápido possível para que a vida volte ao normal pelo bairro. A gente se ajudando um ao outro aqui, quem tem mais vai dando para aquele que não tem, né? E eu perdi tudo. Que tristeza, né? Mas é muito bonito ver a solidariedade das pessoas, mesmo diante de um cenário tão desesperador. E, infelizmente, ainda não dá para dizer que as coisas vão ficar bem amanhã ou depois, dizer que as coisas devem se acalmar em Ubatuba nas próximas horas, nos próximos dias. O CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, mantém Ubatuba em nível de alerta máximo. Ainda tem previsão de chuva ao longo da semana. O CEMADEM, nessa segunda-feira, mantém um nível de alerta muito alto, que é o nível máximo, no município de Ubatuba. Outros municípios estão com alerta alto, como Ilhabela, por exemplo. E essa chuva toda foi resultado de uma combinação de fatores. De uma frente fria, não muito forte, mas com ventos de sudeste que encontram a Serra do Mar e favorece a formação de chuva. Mas o principal agravante foi a temperatura da água do mar. Está muito acima da média, em torno de 3 graus acima da média, uma temperatura de 29 graus. Isso fornece calor e também evapora mais umidade, que faz com que as mesmas nuvens produzam mais chuva do que seria se a água estivesse fria. A perspectiva é que nesse começo de semana os volumes de chuva sejam menores ou chuva com menos duração. Ainda pode chover forte pontualmente essas chuvas de verão, de final de tarde, mas com duração mais curta. Só que o solo encharcado, os córregos com nível alto, ainda podem trazer risco de deslizamentos e enxurradas, alguns transbordamentos locais. No final da semana, uma nova frente fria pode potencializar essas nuvens e ter novamente grandes volumes por chuva de longa duração e alta intensidade. Isso porque vai chegar uma nova frente fria e novamente vai encontrar o mesmo cenário de água do mar com temperatura muito acima da média. Complementando essa informação, hoje, no final da tarde, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco severo para chuva forte na nossa região. Eu sei que choveu até granizo em alguns bairros de São José dos Campos. Eu vou te mostrar como é que ficam as temperaturas amanhã, mas enquanto isso, pode me fazer um favor? Me ajuda a levar informação para o pessoal de casa? Me conta se no seu bairro choveu forte, se a chuva já está chegando por aí onde você mora e de qual cidade está falando. Coloca para mim a cidade e o bairro, por favor. O nosso WhatsApp você já sabe, mas eu vou repetir, é o 99752-4005. Me conta como é que está a situação aí, onde você mora, enquanto você vê como é que ficam as temperaturas amanhã. Para
Para amanhã, a previsão fala em máxima de 28 graus, mesmo com chance de pancadas de chuva ao longo do dia. 28 também é a máxima esperada para amanhã em Taubaté. Outra cidade que pode registrar máxima de 28 é Ubatuba. Já em Campos do Jordão, os termômetros sobem até a marca dos 22 graus. A gente falou sobre os estragos da chuva em Ubatuba. Em Natividade da Serra, a tensão também é grande. Os bombeiros passaram boa parte do dia buscando um idoso que desapareceu no domingo, depois que um deslizamento de terra destruiu a casa dele. Sérgio Cordeiro, de 67 anos, estava sozinho em casa quando aconteceu o deslizamento de terra. Minutos antes, o morador do bairro da Balsa conseguiu enviar um áudio à família, informando que a parte de trás do imóvel havia desabado. Nossa, eu acordei assustado agora. Caiu o barranco do lado da casa aqui, que é aquele banheiro do fundo, aquelas duas camas que você deixou aqui, empurrou, deu na outra parede aqui. Quebrou o banheiro aqui do fundo, a frente lá caiu, não dá para enxergar a frente lá. Caiu um monte de terra lá que foi, e não tem jeito nem de tirar o carro. O pior é que encheu de água dentro da casa. Eu tentei tirar foto, mas não consegui tirar foto com flash aqui. O pior é que não dá nem para sair daqui. Só se for de a pé e não tem nem jeito, não tem nem para onde ir. Agora me caiu tudo. Minutos depois, a frente da casa também foi engolida pela terra e o contato foi perdido. Otto é amigo de Sérgio e lamenta o ocorrido. Parceiro meu de mais de 50 anos, fomos sócios, aproveitamos bem a vida juntos. Sábado de tarde conversei com ele, tinha chamado para ele ir na minha casa, ele falou, tem um compromisso, vou para esse compromisso. E eu no sábado de tarde eu pensei em vir para cá. Falei, vou lá para o sítio. Mas não sei o que aconteceu, fiquei em casa. Ao menos 12 agentes do Corpo de Bombeiros trabalham nas buscas além dos cães. A estrutura, ela colapsou há relativamente pouco tempo, então ainda existe o risco de alguma movimentação e movimentação de terra também no entorno. A gente tem contato e informações anteriores ao colapso da estrutura, junto com familiares, junto com amigos que conhecem a casa e também com o áudio que ele chegou a enviar antes que acontecesse. Então, juntando essas informações, a gente está direcionando as buscas para as partes da casa onde há maior probabilidade dele estar. De acordo com a Defesa Civil, mais de 4 metros já foram escavados, além do registro de mais de 300 milímetros de chuva em apenas 24 horas em Natividade da Serra. A gente mantém a cautela aqui nessa região por conta do acumulado que já existe, O solo está bem encharcado. Então é preciso continuar monitorando, acompanhando sinais que indicam movimentação do solo. O risco permanece, principalmente nesse momento que a vegetação já não está mais no seu local de origem e o solo está exposto. Enquanto não ocorrer chuva novamente, a área está segura para a atividade. Para esse trecho onde houve o acidente, onde o pessoal está trabalhando, a maior parte do material que iria descer, desceu na noite do primeiro dia. Nós tivemos no início da noite de ontem uma chuva forte que lavou parte do material remanescente, então nós temos uma condição segura, desde que não volte a chover, para que os bombeiros continuem o trabalho. Se voltar a chover forte, a orientação tanto do comando dos bombeiros quanto nossa parte de técnicos, é que se interrompa momentaneamente para que a gente consiga fazer uma nova avaliação. Mas desde que a chuva não seja fora do normal, não passe de uma chuva fraca, não haverá necessidade de interromper os trabalhos. A gente vai ao vivo para a Natividade da Serra. O Pedro Coralha continua na cidade e ao vivo atualiza as informações sobre esse caso que tem trazido muita angústia, Pedro? Para todos os moradores e, claro, para quem está acompanhando as notícias, ainda que pela tela da televisão. Parece que agora há pouco teve uma confirmação de que o corpo desse morador foi encontrado. É isso mesmo, Pedro? Boa noite. Boa noite, Marcela, a todos que nos acompanham. Exatamente, o corpo de Sérgio Cordeiro, de 67 anos, foi encontrado pelos agentes do Corpo de Bombeiros e também
principalmente, está dizendo, Marcela, graças aos cães do canil também do Corpo de Bombeiros. O corpo dele foi encontrado, foi retirado dos destroços e agora permanece na parte superior do terreno, onde o corpo do morador de inatividade segue lá, pois é esperada ainda a chegada do Instituto Médico Legal, a perícia da Polícia Civil, para fazer a análise do corpo e aí sim ele ser retirado do terreno. Aqui na frente, da onde tudo aconteceu, estão presentes agora a viatura da Polícia Militar, que faz a preservação do local do crime, e também o carro da funerária, que já está preparado para retirar o corpo do seu Sérgio, de 67 anos. No momento, Marcela, em que o corpo foi encontrado, foi um momento muito triste, muita comoção. Parentes estavam presentes aqui na frente, acompanhando a atuação do Corpo de Bombeiros e também de voluntários da Defesa Civil, que na hora que localizaram, sinalizaram, e aí foi um momento de muita dor. E a gente aqui, claro, respeitou o momento deles, estivemos à distância acompanhando esse momento, mas é claro que é impossível não se emocionar com uma atitude dessas. O Corpo de Bombeiros fez o seu trabalho dele junto com a Defesa Civil, agora é esperada a atuação da Polícia Civil junto com o Instituto Médico Legal para a liberação. E aí sim, depois teremos a confirmação, após o trabalho pericial, a confirmação do sepultamento e também do velório do seu Sérgio Cordeiro, de 67 anos, que foi vítima de um soterramento aqui em Natividade da Serra, Marcela. E anteriormente, nós conversamos também com o capitão Diego Franco, do Corpo de Bombeiros, que trouxe em detalhes como foi a atuação dos agentes para encontrar o corpo do Sérgio. Essa operação foi uma operação bem complexa, uma ocorrência complexa. Ela começou na madrugada de anteontem para ontem, por volta da meia-noite, meia-noite e meia. A última notícia que se teve da vítima foi um áudio que ela encaminhou para algum conhecido, um parente, em que ela relatava que realmente a casa começou a desabar, começando pelo banheiro, outros cômodos, e ele ficou impossibilitado de sair, na esperança ainda de conseguir escapar. Infelizmente, o morro todo desceu, a quantidade de chuva foi muito grande, e nós começamos as buscas no dia de ontem, por volta de umas 10 horas da manhã. O acionamento do Corpo de Bombeiros foi aproximadamente às 9 horas. Nós começamos as buscas ontem. Um trabalho bastante árduo, uma área muito grande para pesquisa, com um trabalho manual, trabalho de maquinários. Então nós fizemos uma escavação bem grande, um espaço bem amplo. Ontem avançamos bastante nas pesquisas, encontramos um animal dele que estava morto também, estava soterrado, e tivemos a esperança de que pudéssemos encontrá-lo próximo ao animal também. E hoje, quando nós começamos de novo, após a interrupção, tivemos que interromper ontem à noite por conta das fortes chuvas, o ambiente ficou perigoso. Hoje nós começamos os trabalhos investindo na mesma localização onde encontramos o cachorro. E fizemos a solicitação do apoio do canil do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Até a chegada do canil, nós fizemos algumas investidas também em uma outra frente, com trabalho manual, enxadão, enxada, pás, em um local onde o cachorro do dono ele já tinha de manhã demonstrado um interesse naquele ponto. Ficava rodeando, com um focinho cheirando, dava aquela chorada de cachorro, e os moradores aqui locais falaram que isso aconteceu, a gente começou a investir ali manualmente. E quando o canil chegou, fizeram a passagem da cadela Mari, especialista nesse tipo de evento, e ela fez um apontamento bem incisivo naquele ponto, próximo ali nas imediações onde a cachorrinha tinha rodeado anteriormente. Então, nesse ponto que ela fez a indicação, nós direcionamos todos os esforços com maquinário, com o Corpo de Bombeiros, o efetivo humano ali, e com mais algumas horas de trabalho, até agora há pouco, nós obtivemos êxito em encontrar, infelizmente, a vítima já em óbito, mas encontramos para que pudesse dar esse suporte à família, para que a família pudesse dar a sua despedida de forma digna ao seu ente querido ali. Marcela, essa foi a situação da atuação do Corpo de Bombeiros no local, onde volta a chover muito aqui na atividade. Aqui já é próximo já o trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz, que liga até Ubatuba, onde acompanhamos no início do jornal as fortes chuvas que causaram estragos tanto em Ubatuba quanto em Natividade. E há poucos instantes recebemos uma sinalização da Defesa Civil de previsão de chuva intensa para os próximos dias. Então sempre vale reforçar aí, você morador de Natividade, de Ubatuba, do litoral norte, ficar atento, pois a chuva vai sim cair com força mais uma vez aqui no litoral norte do Vale do Paraíba. Marcela.
Pedro, muito obrigada pelas suas informações, por todas as atualizações, viu? Um beijo para você, bom trabalho e, por favor, vocês cuidado na estrada na hora de voltar, porque deu para ver por aqui que voltou a chover forte por aí também, né? Então, cuidado na estrada. Obrigada, Pedro. Em Ilhabela, também teve registro de deslizamento de terra. Agora, no final da tarde, a prefeitura disse que um novo deslizamento de terra foi registrado na parte baixa do bairro do Piúva, que fica no sul da ilha. O deslizamento comprometeu a fiação elétrica e a concessionária foi acionada para fazer os reparos. Equipes da prefeitura estão no local, o tráfego por lá está sendo desviado e o trecho está funcionando com o auxílio do sistema Pare e Siga. Durante todo o dia, motoristas enfrentaram dificuldades grandes para passar por algumas estradas que cortam a nossa região, porque vários trechos ficaram interditados desde o fim de semana. Ao vivo, a Isabela Tostes atualiza a situação das estradas agora à noite. Oi, Isabela, boa noite para você. Oi, Marcela, boa noite para você e para todos que estão nos acompanhando. Realmente, a chuva que atingiu o litoral norte também causou muitos problemas nas estradas que levam até lá. Começando pela rodovia Oswaldo Cruz, houve uma interdição total de cerca de 16 horas. Essa interdição, ela aconteceu por conta de um deslizamento de terra que também causou quedas de árvores e de pedras que interditou completamente a rodovia na altura do quilômetro 81. Essa interdição, como eu disse, durou 16 horas, foi de ontem à noite até hoje por volta das 11h30 da manhã. Mas agora, nesse momento, na altura do quilômetro 69, no município de São Luís do Paraitinga, uma árvore também está causando problemas no trânsito em ambos os sentidos. O trânsito lá está fluindo no sistema Pare e Siga, e as equipes do DR já estão no local para tentar resolver o problema o mais rápido possível. Agora, falando um pouco sobre a rodovia dos Tamoios, a Serra Antiga está interditada desde ontem à noite, ou seja, quase 24 horas de interdição. O trânsito lá está fluindo no sistema de comboio pela Serra Nova. Essa medida foi adotada como uma prevenção para garantir a segurança dos usuários e não há previsão de liberação da Serra Antiga por enquanto. Eu volto com você. Obrigada, Isa. Obrigada pelas informações. A gente vai, claro, continuar acompanhando todas as informações sobre as estradas e a gente vai divulgando para vocês, informando vocês tanto no nosso portal thmais.com.br/vale, quanto também, claro, amanhã ao longo de toda a nossa programação. Obrigada, Isa, pelas informações e um beijo para você, até mais tarde. Eu pedi a participação dos nossos telespectadores com relação à chuva. Eu sei que tem muita gente mandando mensagem e eu quero abrir espaço agora, 6 horas e 52 minutos, para a sua participação. Quem me mandou mensagem pelo 99752-4005 foi a Maria Donizete de Paraibuna. Olá, Marcela, boa noite. Boa noite. Estou ligadinha no TH+. É muito triste ver que tantas pessoas estão sofrendo com as chuvas e perdendo tudo. Nem me fala, Maria. Eu fico com o coração partido, principalmente porque isso é recorrente. Vem chuva, volta outra chuva e tem gente sofrendo, perdendo tudo. É tão difícil, é tão suado conquistar um mínimo e, de repente, a gente vê tantas pessoas perdendo absolutamente tudo. É muito complicado mesmo. Obrigada pela sua participação. Um beijo para você. Maria Palmeira. Olá, Marcela. Uma abençoada noite. Amém. É triste demais o ocorrido em Ubatuba. Aqui no Jaguari está chovendo desde a tarde, mas graças a Deus está tranquilo. Que assim continue, né? Um beijo para você. Obrigada pela participação. Rosimeire, boa noite, Marcela, boa noite. Moro aqui no bairro Chácaras Reunidas. Choveu muito aqui por volta das 3 horas, agora continua chovendo, mas está fraco. Espero que não tenha causado nenhum grande problema essa chuva do começo da tarde, né? No meio da tarde. Obrigada, Rose, um beijo para você. Francisco de Taubaté, boa noite, Marcela Mesquita. Oi, Francisco, boa noite. Aqui está chovendo nesse momento em Taubaté. Tenha uma ótima semana para nós. Uma semana que começou com notícias pesadas, tristes e que eu espero, sinceramente, que ela evolua, que a semana evolua com notícias mais light, mais prazerosas da gente noticiar e vivenciar, principalmente. Um beijo para você. Obrigada, Francisco. São 6h54, o intervalo comercial está chegando. No próximo bloco a gente fala sobre economia. O setor automobilístico comemora a melhor marca dos últimos 10 anos. Volto já. De segunda a sexta tem resenha esportiva às 7h20 da noite aqui na TH+ SBT.
As principais notícias esportivas da nossa região, do Brasil e do mundo você encontra aqui. E claro, do nosso jeito. Quadros divertidos, convidados especiais, a sua participação e claro, muita informação. Dentro da área, corta pra perna esquerda, bateu! Gol! Gol! SBT Esportes Vale, de segunda a sexta, 7h20 da noite, aqui na TH+ SBT Vale. SBT Esportes Vale, a melhor jogada é aqui. Jornal TH+ Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê. A única churrascaria premium da região. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. A Escola Paulista de Direito tem uma história construída com base em tradição, conhecimento e excelência no ensino jurídico. Mas tradição para a EPD nunca significou parar no tempo. Inovar com propósito é unir experiência, visão de futuro e conexão real com o mercado. Tudo isso para formar profissionais preparados para o alto desempenho, seja nas carreiras públicas, no empreendedorismo ou na advocacia. Acesse epd.edu.br e conheça a nova EPD. Está em busca de uma renda extra? Vem ser consultor Jequiti e já comece a lucrar. E pode ter a chance de brilhar e ganhar prêmios no palco do Roda Roda. Cadastre-se no QR Code ao lado e vem pra cá. Vem pra Jequiti. Há mais de 3 décadas, o Termas do Vale é sinônimo de diversão e boas lembranças em São José dos Campos. 14 piscinas e um relaxante rio lento, toboágua, área de descanso, churrasqueiras e quadras. Em breve, a maior rampa aquática da região. Termas do Vale, de quarta a domingo e feriados. Acesse termasdovale.com.br e siga @termasdovale-oficial. Hoje, 9 da noite. A felicidade está por um fio. A Petra teve uma filha com um homem casado. E o segredo escondido por anos. Como é que se sente de saber que tem uma neta que nunca vai poder abraçar? Está prestes a explodir. Agora dá uma voltinha. O que houve? Eu só vim conversar com você. Hoje, 9 da noite. Presente de amor. 2026 começou há pouco e já vem trazendo expectativa no ramo de vendas de veículos. Isso porque 2025 registrou o melhor resultado dos últimos 10 anos. A alta foi impulsionada pela venda dos seminovos. O Eric trabalha com venda de carros. A negociação faz parte da rotina dele. E com toda a experiência, ele decidiu financiar um recentemente. Hoje compro devido às taxas que o banco está dando para alguns clientes, né? Então assim, a taxa de juros hoje diminuiu bastante. Então muitas das vezes não compensa eu comprar à vista, descapitalizar e ficar com o veículo quitado. Eu financio, aplico o dinheiro e o próprio investimento paga parcela. Então eu fico com o meu dinheiro em conta com o veículo financiado, entendeu? A decisão do Eric acompanha um movimento de mercado que tem se tornado comum no país. Só em 2025, mais de 6 milhões de veículos foram financiados no Brasil, o melhor resultado para o período em mais de 10 anos. A alta é impulsionada principalmente pela procura por veículos seminovos, uma opção mais acessível para quem quer trocar ou comprar o primeiro veículo. Nós temos hoje um incentivo, das instituições financeiras para a concessão de crédito de veículos pela garantia. Então, hoje o financiamento de veículo, o bem ele fica como garantia da instituição financeira e por isso as instituições dão preferência para essa modalidade. E os seminovos são veículos hoje que dão mais acessibilidade às pessoas. Nós temos excelentes veículos seminovos em torno de 50 a 60 mil reais, sendo que hoje um veículo 0 quilômetro popular ele começa com 90 mil reais, né? O crédito automotivo deve continuar aquecido neste ano, mas especialistas alertam que ter um bom planejamento financeiro é fundamental antes de entrar no financiamento e ter a certeza de que as parcelas cabem no orçamento. Principalmente na hora de adquirir o veículo, né? Não, às vezes a gente se empolga e já vem naquela primeira, quero aquele veículo, não.
pesquise, olhe o mercado. Como a gente está falando de financiamento de veículo, tenha um bom mecânico de confiança, né, se for buscar um seminovo, para que realmente ele possa aí adquirir algo que vai ser prazeroso na realização do sonho dele. No caso do Eric, o planejamento fez a diferença. Um exemplo de que o crédito pode ser um aliado, desde que usado com consciência. E tem cliente que ele, por exemplo, ele tem o dinheiro, ele fala, o que você acha melhor eu fazer? Me dá uma luz. E aí a gente vai fazendo conta. Se você fizer isso com o dinheiro, você consegue pagar e assim. E aí a gente abre, faz uma tabela, vamos dizer, faz um rascunho e mostra para ele o que é melhor para ele no momento. Muito bem. Você trocou de carro, pretende trocar de carro? Vai fazer parte dessa expectativa, dessa estatística? Me conta. 997524005 é o nosso WhatsApp. É por esse número, é por esse canal que você conversa comigo ao vivo durante o jornal e a sua mensagem pode aparecer aqui no meu telão. Marcela, eu li, você mandou um beijo para mim, eu mandei mensagem no Instagram, no seu Instagram, mas não apareceu aqui. Sabe por quê? Porque aqui aparece a mensagem que você manda no WhatsApp. A que você mandar lá no meu Instagram é sempre super bem-vinda, mas durante o jornal não dá tempo de colocar no telão, tá bom? Mas eu sempre fico de olho na medida do possível no Instagram também durante o jornal e procuro responder, tá bom? @mesquita.marcela é meu Instagram. Seguinte, Irani Cursino, de São José dos Campos. Boa noite, Marcela. Falo do Bosque dos Eucaliptos. A chuva segue por aqui, sem trégua, porém fraca. Uma boa semana para você também, Irani. Que susto, né? Quando a gente tem notícia de chuva forte, a gente já fica assim apreensiva, querendo saber se no nosso bairro vai chegar, se vai chegar perto da gente de alguma forma prejudicar, trazer prejuízos, enfim. Que bom que por aí a situação está controlada. Aninha, de Caraguatatuba, boa noite. Agora à noite começou a chover aqui em Caraguatatuba. Como é que foi o fim de semana aí, Aninha? A gente viu que em Ubatuba a situação foi bem delicada, está muito tensa. Eu espero que em Caraguá as coisas estejam mais calmas, tá bom? Me conta como é que tá aí. Neide, boa noite, Marcela. Que Deus tenha misericórdia das famílias desabrigadas pela chuva. Amém, Neide. É verdade, o que a gente pode fazer é ajudar na medida do possível e rezar muito para que a situação seja normalizada, que eles retomem a rotina com muita força e que esses prejuízos materiais logo sejam repostos, né? Quando a gente tem saúde, quando a gente tem vida, por mais desanimador que seja a situação, a gente corre atrás e recupera. Eu não acho que isso seja um consolo, sabe? Porque a gente luta muito para conquistar o que a gente tem, mas poderia ter sido pior se mais gente tivesse morrido, mas enfim, é um assunto longo para a gente debater aqui essa questão da perda, né? Obrigada pela sua participação e realmente, se você estiver me assistindo agora e concordar com o que a gente está falando, dessa misericórdia, de ter muita compreensão e compaixão com essas pessoas que perderam tudo, que estão sem as casas, enfim, para um minutinho o que você está fazendo, manda boa energia. Se você puder fazer uma doação, você que é do litoral, principalmente que está ali pertinho, se puder ajudar de alguma maneira, vai ser muito bem-vindo. Se você não puder, não tem problema. Manda uma boa energia, faça uma oração, porque isso nunca é demais. Olha esse assunto que a gente vai trazer aqui agora. Uma idosa foi atacada por um pitbull hoje, aqui em São José dos Campos. A situação é grave, ela precisou ser resgatada pelo helicóptero Águia. Quem traz as informações ao vivo sobre esse assunto é o Jefferson Santos. Jefferson, boa noite para você. Oi, Marcela, boa noite para você, boa noite a todos. Essa idosa ela foi atacada por 2 cães da raça Pitbull em uma rua do bairro Majestic, em São José dos Campos. Inclusive, hoje à tarde, um homem que foi apontado como responsável por esses cães foi preso pela Polícia Civil. Essa idosa estava então nessa rua do bairro, ela foi socorrida pelos próprios moradores que ouviram ali os gritos, né, de socorro e presenciaram toda essa cena. E, inclusive, acionaram também a Polícia Militar e o SAMU. Quando a equipe do SAMU chegou no local, constatou que a idosa ela tinha ferimentos muito graves pelo corpo, braço, couro cabeludo e também na região da orelha. E, por conta da gravidade desses ferimentos, o helicóptero Águia da Polícia Militar precisou ser acionado para fazer o transporte dela para o hospital da Vila Industrial, o hospital municipal, onde, segundo o boletim de ocorrência, ela permanecia até a tarde de hoje
hoje internada em estado grave. Inclusive, nesse boletim de ocorrência, o filho dessa idosa disse à polícia, durante o depoimento, que ela já teve que amputar os dois braços e também uma das pernas em decorrência, então, da gravidade desses ferimentos. Agora, esse homem que foi preso pela Polícia Civil, ele vai responder por lesão corporal de natureza gravíssima, também por omissão de cautela na guarda de animais e também por maus tratos. Marcela. Céu, Jefferson, que caso sério. Obrigada pelas suas informações, viu? Boa noite para você. O que você acha disso? Me conta pelo 997524005, fiquei nervosa agora. A sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui no TH Mais Notícias. Vou fazer uma pausa rápida para chamar o intervalo comercial e no próximo bloco o assunto é mercado de trabalho. Muitos profissionais estão apostando na transição de carreira em busca de qualidade de vida e de reconhecimento. É o seu caso? Você trabalha com o que você gosta ou, se você pudesse, você mudaria completamente de área? 997524005 é o nosso WhatsApp e estou esperando a sua participação. Volto já. Jornal TH Mais Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê. A única churrascaria premium da região. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Se a energia cai, deixa que caia, pode relaxar. Com APS no Brakes, nada vai parar. APS No Brakes. Mais que energia. Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Aqui você encontra carnes selecionadas, buffet variado, adega climatizada e um ambiente refinado para viver momentos especiais. E as sobremesas? Simplesmente irresistíveis. Para completar, tem estacionamento amplo e coberto. É um espaço kids super divertido para criançada. Churrascaria Boi Galê. Em São José dos Campos, Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 6.709 Jardim Serimbura, @Boi Galê Churrascaria. Oi, tudo bom? Você sabe quem eu sou? Quem é você? Você acha que descobrir o autismo antes ia mudar muita coisa na sua vida? Ia mudar. Você ia entender que muitas coisas não eram só da sua cabeça. Segundo é dia de falar sobre mercado de trabalho aqui no TH Mais Notícias. Escolher uma profissão pode ser algo muito natural para algumas pessoas, mas para outras é uma dificuldade. A transição de carreira é realidade na vida de muitos profissionais. Cada vez mais, as pessoas estão em busca de realização e qualidade de vida. Há cerca de 3 anos, a Patrícia trabalha como advogada em São José dos Campos. Mas essa não foi a primeira profissão dela, não. Antes, ela estava em uma área totalmente diferente da atual. Era assistente de enfermagem dentro de um hospital da cidade. Fui servidora pública em Taubaté, trabalhando lá no pronto-socorro de Taubaté. De lá eu saí só para entrar na Prefeitura de São José. Também atuei no pronto-socorro de São José e ultimamente eu estava nas UBS, na Unidade Básica de Saúde. Fazia 6 horas por dia e tentava conciliar tanto a enfermagem como a advocacia, né? Recebi o convite das colegas para integrar o corpo do escritório e aceitei, abracei. A nova profissão deu tão certo que a Patrícia está cheia de trabalho. O escritório em que ela advoga vai até expandir, uma atividade que ela afirma gerar grande retorno. A ideia de tentar ter um salário um pouquinho mais elevado, poder proporcionar uma condição de vida melhor para a família, nossa, influenciou muito, né? Sempre foi um sonho, né? Exercer a advocacia, tentar ajudar as pessoas de outras maneiras, né? Na enfermagem eu ajudava, mas era diferente, né? E agora, tanto é que estou trabalhando pro servidor público também, né? Defendendo os direitos do servidor público.
E é muito gratificante. Mas para trocar de profissão, precisa ter estratégia. Segundo esse especialista, o ideal é que o profissional tenha uma boa rede de relacionamento. Aí vale até aquela aproximação pela rede social. Então, o pessoal que, por exemplo, estudou com você em um determinado momento, é uma boa para você manter contato, porque eles devem estar trabalhando na mesma área, só que em outras localidades que podem precisar de alguém como você. Começar a frequentar associações de pessoas ou de empresas onde você pode prestar serviço. Então, começa a trabalhar o relacionamento. Não pode esperar perder o emprego, sair do emprego para isso. Uma pesquisa divulgada pela Forbes Brasil mostrou que 61% dos profissionais pretendem trocar de emprego em 2026. A troca é motivada principalmente pela procura de melhor remuneração, crescimento na carreira e bem-estar. Porque muitas vezes a gente trabalhava com um propósito no futuro, querendo ser feliz no futuro, querendo qualidade no futuro. E hoje eu percebo uma preocupação muito maior com ter qualidade durante a jornada. Então, a gente vê com mais frequência as pessoas procurando uma nova oportunidade de emprego porque querem mais qualidade no próprio local de trabalho. E para quem tem vontade, mas ainda está ensaiando essa troca de profissão, a Patrícia tem uma dica. Insista, insista. Porque se a gente ficar pensando muito, não faz nada. Não faz nada. Então, tem que insistir. Se você acha que vai dar certo, que você tem um sonho, aquele sexto sentido, né? Tem aquela fagulhinha dentro de você, não, investe que vai dar certo sim. Vai ter dificuldade? Vai ter, né? Como toda profissão, como toda área. Mas vai valer muito a pena. Toda a área, é verdade, tudo tem dificuldade, não tem nenhuma carreira, nenhum cargo que seja tranquilo. A gente tem que trabalhar e trabalhar muito. Quando a gente acha que é ufa, isso aqui tá ok, aí vem um desafio e assim a gente vai crescendo e assim a gente vai evoluindo, né? A gente falou agora sobre essa questão da transição de carreira, enfim. Tem uma outra etapa muito importante da vida profissional e que precisa da nossa atenção, desde sempre. Eu me refiro ao estágio. Uma pesquisa apontou que 84% das empresas têm como prioridade jovens que dedicam o seu tempo ao aprendizado e que valorizam a oportunidade. A Lívia começou a trajetória como estagiária em junho do ano passado. Quase 6 meses depois, veio a notícia que todo estagiário espera, a efetivação. Eu comecei no estágio em junho do ano passado e como eu já tinha sido jovem aprendiz pelo CIE também, eu já encarava como uma oportunidade de efetivação e uma oportunidade de crescer como profissional. Eu fui efetivada em agosto do ano passado também. Aí, meu dia a dia, eu realizo a convocação de estudantes, né, porque eu sou responsável por órgãos públicos. Aí, além da convocação de estudantes e a contratação deles, eu também auxilio no atendimento ao estudante. O estágio é uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho e também uma oportunidade e estratégia para as empresas formarem novos talentos. Principalmente para aquele estudante que está iniciando sua vida profissional, que escolheu um curso e não sabe ainda como ele funciona na prática. Então, é uma oportunidade dele colocar em prática aquilo que ele está aprendendo na faculdade e para a empresa é para que ela experimente novos talentos, contrate pessoas, uma contratação ali que não tem vínculo empregatício, é mais uma relação de aprendizado, se desenvolva esse candidato, tanto em competências técnicas quanto comportamentais, e para que no futuro ele seja efetivado e ele tenha um crescimento aí dentro da própria organização. Uma pesquisa do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, mostra o que tem feito a diferença na hora da contratação. 84% das empresas afirmam que priorizam a capacidade de aprendizado mais do que o domínio técnico. Características como disciplina, proatividade, postura profissional e boa comunicação estão entre os principais diferenciais. É a força de vontade de conhecer a empresa, de conhecer o negócio da empresa, de aprender cada dia mais. Ele está aprendendo a parte teórica ali dentro da faculdade, ou da escola, ou do técnico, mas dentro da empresa ele vai trabalhar com relacionamentos, ele vai trabalhar com conhecimento mesmo na prática. Então é a força de vontade mesmo que as empresas mais olham ali
para esses estudantes. Mais do que experiência, o que garante a efetivação é a vontade de aprender e a proatividade no dia a dia. Para quem está em busca de oportunidades, o estágio pode ser uma porta aberta e também uma grande virada na carreira. Porque mesmo que, por exemplo, como eu trato de órgãos públicos, mesmo que não esteja oportunidade de efetivação, ainda é uma oportunidade de crescimento e de aprendizado na área de estudo que você está cursando, né? Então, é bem legal encarar com seriedade. Tem gente que leva o estágio assim, né? Sem comprometimento nenhum, não fixa o que os mais experientes estão passando como ensinamento e é uma pena. Se você estiver me assistindo agora, aproveita seu estágio. É uma porta, é clichê falar, né? Mas é de verdade, é a entrada para o mercado de trabalho. Se você não agarra a oportunidade passa. Fiquem espertos. E assim a gente encerra a semana de... A semana está só começando. A gente encerra o jornal de hoje, esperando que a semana seja mais leve e com boas notícias. Um beijo, muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau.